Para onde é que vão os dividendos de um ETF de acumulação? Eu recebi essa pergunta no último vídeo, então se você tem alguma dúvida específica sobre ETF, mercado ou alguma questão de investimentos, comenta para mim aqui embaixo que se o tema for bom mesmo, eu faço um vídeo explorando exatamente os conceitos, tá? Então para você aqui que quer entender aqui essa questão, o Marlon perguntou o seguinte, esse que eu não entendo. Dizem que reinveste os dividendos, mas quando a cota cai, volta ao valor normal e ninguém sabe para onde foi esses dividendos. Marlon, você hoje vai entender, eu fiz aqui os desenhos, vou mostrar na prática a questão do reinvestimento, da acumulação ou da distribuição e você vai entender aqui a diferença, tá? Bom, então o primeiro conceito aqui que o Marlon e todo mundo precisa entender é a questão do famoso aí retorno total. O que é o retorno total de um investimento? É quando você soma todas as coisas que trazem aquele investimento para cima, tudo aquilo que o investimento rendeu. Aqui de forma geral, vamos só simplificar, né? Eu estou trazendo aqui o S&P 500 só para mostrar aqui. O S&P 500 apenas as cotas e o S&P 500 retorno total. O que é que é isso? Que diferença é essa? Cara, olha só. A gente tem aqui ó, uma linha que está mais para baixo e tem uma linha que está um pouco mais para cima. E que existe um gap, existe uma diferença entre os dois. Tá vendo aqui? Ó? Tem uma diferença que é essa barra azul. Então, essa linha aqui de baixo, ela é o retorno do S&P 500. Aqui, né? Deixa eu botar uma seta. Ó, essa daqui é a linha do S&P 500 de retorno do preço, né? Price return, que a gente fala no mercado financeiro. A galera às vezes fica enchendo o saco, vocês falam inglês e tal. É porque às vezes os termos que todo mundo usa no mundo todo são em inglês. Então a gente tem que falar essas coisas para ser entendido, tá? Mas é o retorno que os preços têm. É o quanto as cotas das ações se valorizaram, sem contar os dividendos. E aqui em cima a gente tem o total return, o retorno total. O que é o retorno total? São as cotas que elas se valorizaram, mais os dividendos. Ou seja, tem essa diferença aqui, esse gap, né? Que são justamente os dividendos. Esse buraco do gráfico são os dividendos que o S&P 500 pagou nesse período aqui, tá? O S&P 500 paga bem poucos dividendos, para ser bem sincero, é bem pouco relevante, mas ele paga e aqui você consegue ver um pouquinho dessa diferença que a gente vai explorar mais agora, tá? Então aproveite para deixar o like, se inscrever no canal, porque a galera assiste e não se inscreve e também não xinga, né? Se você não se inscreve, pelo menos me xinga aqui para eu entender o que tá te fazendo não se inscrever. Aqui é interessante a gente entender então que o price return, o dividend return, né, que é o quanto dividendos ele paga, e o total return está presente em todos os ativos, não só nos ETFs, tá bom? Então eu trouxe aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, que ele tá, deixa eu botar aqui, ó, percent, ele subiu aqui nessa janela, sei lá, 1.175%. Só que isso aqui, ó, é porque eu tô considerando aqui essa questão dos dividendos, tá? Se eu tirar os dividendos, ele subiu 193% nessa mesma janela. Tem um botão, ó, ADJ, Adjust Data for Dividends. Olha lá, o inglês tá em dia, hein? Então, ó, apertou o botão, tirou o botão. Apertou o botão, tirou o botão. Talvez aqui muda um pouquinho, né? Dá para cravar exatamente o início. Mas o que eu quero que você entenda? Se você não reinvestir os dividendos dos seus investimentos, eles estão saindo da cota. Eu vou provar, não precisa provar, né? Isso aí ele dá para ver no gráfico. Enfim, você tá, enfim, basicamente tirando seu dinheiro ali, quase que de maneira forçada. Então, o que as pessoas fazem? Elas reinvestem os dividendos para se beneficiarem dos juros compostos. Isso é uma coisa super legal, é super importante, porque senão você só vai gastar os dividendos e seus investimentos muitas vezes podem ficar de lado por anos. Tá? É possível que eles ainda assim se valorizem, mas eles podem ficar de lado por anos. Então aqui nessa janela, o Banco do Brasil, ó, 193% foi o retorno do preço, foi o quanto o preço se valorizou. Mas se você, toda vez que receber dividendos, reinvestir ele, aí você pode usar o total return, ou seja, o retorno total. Então a gente tem aqui os dividendos mais o preço, tá? E aí eu vou fazer aqui um desenho bem miguelento, bem assim, só para ilustrar pro Marlon e pra galera, né? Vou fazer vários, tá? Esse aqui é só o primeiro. Tipo assim, vocês viram antes o gráfico do Banco do Brasil? Ele tava aqui, daí ele parava tipo aqui assim, né? Sei lá, era tipo cento e poucos por cento, nem lembro mais quanto é que era. Mas ele ficou aqui embaixo, tá vendo? Por quê? Porque esse aqui é o retorno que o preço estava dando e esse aqui, né? Essa diferença aqui é o retorno que os dividendos trouxeram. E quando você soma os dois, você tem o total return.
Mesma coisa acontece nos fundos imobiliários. O que a gente sempre olha nos fundos imobiliários, né? Todo mundo. Pô, o pessoal vai falar, olha o MXRF11. Todo mundo conhece esse fundo imobiliário aqui. O que acontece? Desde que ele foi lançado, ele acumula uma alta de 450%. É isso aqui que todo mundo fala, né? E tá tudo bem. Ele, em retorno total, ele acumula essa alta de 450% de valorização. Porém, se a gente tirar os dividendos, ou seja, se você não reinvestir os dividendos do fundo imobiliário, ele acumula uma alta de 21% nesses últimos 15 anos aí, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. 14 anos, tá? Enfim. Ou seja, os dividendos fazem parte do retorno dos investimentos. E por que isso aqui é tão importante, assim como deixar o like e se inscrever no canal? Porque quando você não reinveste os dividendos, o gráfico não sobe tanto quanto você está achando. Então muita gente só olha para esse gráfico aqui, né? Antônio, eu estou vendo esse gráfico. Que legal. Aí o cara recebe 1% ao mês, porque o MXRF11 eu acho que paga 1% ao mês, né? Eu não sei, se eu tiver errado me corrija aí, não tô nem aí, não me importo. Mas, vamos supor que é 1% ao mês. E aí a galera olha, tá subindo, está valorizando. Só que se você pega esse 1% ao mês e faz outra coisa, não reinveste nesse mesmo ativo, exatamente nesse aqui, a sua carteira ela tá assim na realidade, tá? E você às vezes não consegue saber, porque você está comprando às vezes outra coisa, ou então aportando dinheiro novo, e você não entende as diferenças de cada estratégia. Ou seja, existe o retorno que a cota deu, que foi 22%, e existe o retorno que os dividendos deram, que são, eu vou aproximar aqui, tá? A conta não é assim, mas é como se fosse 450 menos 22%. Não é isso, mas é tipo isso. É só para você entender a diferença, beleza? Ou seja, tem uma porrada de valorização do MXRF11, que são os dividendos que ele fica distribuindo. O resto, cara, ele valorizou 20%. Assim, 12, 13 anos, 14 anos, não é nada. É um ativo horrível, se for para pensar em termos de valorização. Agora, é verdade que ele paga muitos dividendos, e aí se você precisa disso, daí são outros 500, né? Beleza. Entendendo essa parte, que os dividendos são parte de um retorno, o preço da cota é parte do outro retorno, e quando você soma os dois, você tem o retorno total do ativo, até teria que somar outras coisas, tá? Eu estou simplificando aqui, daria para somar ainda mais retornos, mas beleza. Aí você tem então o chamado Total Return, que são os tais ETFs de acumulação. Eles pegam tudo aquilo que foi recebido, reinvestem automaticamente para você e você não recebe dividendos. E aí o Marlon ele falou o seguinte, né? Quando a cota cai, ela voltou para o mesmo lugar e eu não recebi o dividendo, né? Para onde é que ele foi? E aí que tá, Marlon, você tá olhando os gráficos errados. Olha só que interessante. Tá, pessoal, obviamente esse vídeo nada dele é recomendação de investimentos, estou trazendo aqui exemplos mais visuais possíveis, tá? Então eu estou trazendo aqui um exemplo bem legal, que é bem curto prazo, mas já dá para entender a diferença, que eu estou trazendo o NSDV11 e o NDIV11, para a galera lá da Nuasset. Grande abraço, já estiveram no nosso podcast, tá? Quem gosta dos ETFs deles, dá uma olhadinha no podcast com o pessoal da Nuasset. O que tem aqui desses dois ETFs, né? Qual que foi a proposta que eles fizeram? Eles trouxeram uma versão que acumula os dividendos e outra versão que distribui dividendos. E aí, olha que legal. Às vezes o pessoal tá falando, né? Anthony, olha só, o que acumula dividendos está 2% a mais. Às vezes a pessoa vai falar isso, né? Tá 49 e o outro tá 47. Galera, isso aqui é só porque o gráfico dá umas bugadinhas para calcular, tá? Se você quer realmente saber se tem um sendo muito melhor do que o outro, você pode dividir um pelo outro, essa linha aqui, aí você consegue ver se tem alguém indo para um lado e o outro indo para o outro. Nesse caso não, eles têm ali o retorno praticamente igual. Por que eles têm retorno praticamente igual? Porque eu estou no gráfico aqui, considerando que você reinvestiu todos os dividendos. Inclusive, fique esperto, porque aqui no TradingView, alguns ativos ele reinveste os dividendos para você sem contar impostos e outros ele reinveste contando impostos. É bem complexo isso aqui, tá? Mas, se eu tirar aqui, deixa eu primeiro tirar isso aqui que as pessoas não vão entender. Se eu tirar os dividendos agora, olha a diferença do total return versus apenas o price return. Olha só, cara, aqui acho que desenhando isso aqui não tem como ficar mais claro, né? Então, o NDIV11, ele é a versão que distribui dividendos. Você recebeu dividendos quase todos os meses. Não sei se todos eles, mas praticamente todos os meses. Alguma coisinha eu acho que pingou, né? Beleza. Ou então você usou a versão de acumulação, que é o NSDV11, que ele recebe dividendos, mas ele reinveste automaticamente para você. Qual que é a vantagem do de acumulação? Você não paga 15% de imposto de renda, porque esse daqui, né, no caso brasileiro, você tem que pagar imposto de renda dos dividendos. É um ETF, galera, é a lei, temos que seguir as leis, né? É uma pena. Mas enfim, então a gente tem claramente um deles que se valorizou 18% nessa pequena janela e o outro 49%.
Pô, Anthony, como assim, cara? 18 para 49 é muita diferença, pô. São os mesmos ativos, são as mesmas ações, a mesma carteira, a mesma gestora, a mesma estratégia, tudo igual. Por quê? Porque um pagou os dividendos e o outro não pagou, reinvestiu. E aí o que acontece, cara? Quando o Marlon falou, por exemplo, mas aí ele caiu, ele se desvalorizou e os dividendos onde é que foram? Mas não é essa a pergunta que você tem que se fazer. Você tem que entender que, esse aqui também caiu e ele nunca esteve tão alto quanto esse daqui. Ou seja, os dividendos estão aqui dentro embutidos nessa cota. Ele foi de, por exemplo, 70% de valorização para 49,50. Já esse outro, ele foi de 38 para 18, né? Vamos ver aqui o número certinho. 35 para 18. Ou seja, quando você não está reinvestindo os dividendos, o preço nunca subiu tanto quanto você imaginava. E aqui que vem uma das maiores reflexões da galera dos ETFs, que tem essa existe esse conflito, né? A galera dos ETFs tem uma briga disso, né? É engraçado, mas é saudável essa discussão. Pô, será que você deve buscar ETFs que distribuem ou então os que acumulam, né? Galera, é indiscutível que os que acumulam, eles tendem a ter um retorno maior no longo prazo, mesmo você fazendo os reinvestimentos. Por quê? Se eu reinvestir, ou seja, se eu apertar o botão ADJ, ajuste os dados para colocar os dividendos na cota, eles têm o mesmo desenho. Só que aqui no TradingView, ele não está contando os 15% de imposto de renda em cada cotinha, né? Em cada dividendinho, quer dizer. Ou seja, você está reinvestindo e você naturalmente vai começar a ter uma performance um pouquinho pior se você está reinvestindo seus dividendos. Por isso que a gente sempre diz, a gente não, né? Eu pelo menos. Aí tem a galera dos ETFs que não curte dividendo, que é super contra. Eu não sou o maior fã do mundo, mas eu entendo que para um perfil muito específico você pode ter estratégias que buscam dividendos. Mas aí o ideal é que você não reinvista nada, tá? Aí você precisa calcular a sua carteira para aquilo que você receber já ser a sua taxa de retirada. Cara, na moral, essa informação vale um like e uma inscrição. Isso eu nem devia ter falado aqui. Mas o grande ponto é para você justamente entender que se você ficar reinvestindo os dividendos que você recebe, você tende a ter um retorno menor. Porque tem imposto, infelizmente tem imposto, tá, galera? Tem imposto na fonte, é horrível. E se você busca esses fundos imobiliários aqui, MXRF11, etc., mesmo com os dividendos reinvestidos, eles tendem a ter o retorno total menor do que os ativos de acumulação, do que ações, do que outros tipos de investimentos, né? Por quê? Porque os ativos que pagam mais dividendos, eles tendem a ter retornos mais estáveis, um pouquinho menores, até porque, dependendo ali, você tem que considerar, comparar outros ETFs ou outros investimentos que tem dólar junto, que tem euro junto, e aí, no longo prazo, enfim, a diferença é imensa, né? Então aqui tem esse botão, né? ADJ, isso aqui é o Panorama Resulta Capital, tá? Tem em todos os vídeos, eu uso o mesmo site, tá? Todo mundo pode usar, é grátis, é só acessar aí na descrição. Então se você aperta o botão, você vê claramente a diferença, tá? E isso você consegue olhar nesses ETFs que tem essas duas possibilidades, né? Eu trouxe até aqui um último exemplo, lá o QQQI, que é lá da News, né? A Buena Vista tem o QQQI 11 aqui no Brasil, que tem mais ou menos a mesma diferença, tá? É claro que aqui tem outras coisas que influenciam, tem dólar, tem venda coberta de opções e assim por diante, mas o que eu quero mostrar para vocês é a diferença entre não reinvestir os dividendos versus reinvestir os dividendos. Ou seja, aqui em cima tem o QQQ, que é a Nasdaq normal, que, cara, é praticamente total return, tá bom? Não é totalmente total return, mas é praticamente total return. E aqui embaixo tem o QQQI, que distribui bastante dividendos para quem busca essa estratégia. Se você coloca os dividendos na cota, olha como o QQQI sobe bastante. Ele fica quase igual à estratégia pura, sem a venda coberta. Isso é assunto para outro vídeo. Se você não entendeu nada do que eu estou falando, escreve aí embaixo. Não dá para explicar agora, muita coisa. Agora, se eu recebo os dividendos e não reinvisto nada, olha a diferença que fica. Parece que ele não se valorizou ao longo do tempo. Não é que ele não se valorizou, é que o retorno da cota foi 13%, e teve uma porrada de dividendos que ele foi pagando e você talvez quis receber para se beneficiar no seu dia a dia, na sua vida, nas suas coisas ali que você usa na sua vida, né? Enfim. Então aqui os investidores precisam se fazer a seguinte pergunta, né? Bom, primeiro, você consegue investir sem ver o dinheiro caindo na conta? Se sim, cara, ETF de acumulação são excelentes opções, tá? São
investimentos muito bons, porque você tem muita praticidade e eficiência para investir. Agora, se você quer ver o dinheiro caindo na conta, aí você vai ter que buscar essas estratégias que tende a ter um retorno um pouquinho menor, algumas ineficiências no meio do caminho. Então, o retorno total, ele talvez seja ali um pouco menor do que um fundo puro ou do que estratégias de crescimento, né? Se você sabe disso e opta por esse caminho, tá tudo certo, é uma decisão sua. O importante é saber analisar cada ETF, analisar cada estratégia e ter muita clareza daquilo que você está comprando. Isso é o mais importante. Então, se você quer aprender ali a analisar os ETFs, tanto de renda fixa, renda variável, os detalhes para eles fazerem ali, né, as estratégias deles, como é que eles funcionam, ter exemplos na prática e até ter uma carteira recomendada de bônus, a gente tem justamente o ETF certo que te ensina tudo isso para você entender as diferenças e tomar as suas decisões. O que não dá é para sair comprando aquilo que você não entende, aí realmente não é legal, porque você está botando o seu dinheiro ali e, cara, dinheiro é uma coisa muito séria, né? Então tem que realmente saber o que está fazendo. Então, de forma geral, eu acho que esse foi o exemplo mais legal que eu consegui trazer para mostrar, né, realmente a diferença entre os dois. Aqui a gente tem o retorno da cota, aqui a gente tem o retorno total, e aqui nessa barra amarela é como se a gente tivesse o retorno dos dividendos, tá? É praticamente isso, tá bom? Tô arredondando aqui vários conceitos, tá bom? Por isso que a gente sempre fala que o dividendo sai da cota, porque se você não reinveste ele, a sua cota realmente ela fica menor e ela vai sendo reajustada, né? Eles meio que ajustam ali o número da cota da ação, enfim. Mas o que mais importa é você entender a diferença. Se você não reinveste os dividendos que você recebe, você tem ali um ativo que está distribuindo uma parte ali daquela renda, daquele patrimônio para você. Tá tudo bem. Se você usa isso no seu dia a dia, se você precisa disso para ficar investido, beleza. Mas se você não recebe esses dividendos e fica mais tempo investido, é melhor ainda, tá? É claro que o NSDV e o NDIV foram os exemplos da vez, você poderia fazer essas mesmas contas e mesmos exercícios com o Divo 11, DivD11, saiu agora, né, o Best 11, o Better 11, e tem uma série de investimentos diferentes ali que você consegue fazer essas comparações e entender, tá bom? Cara, por favor, né, comenta pra mim se ficou claro o suficiente. Realmente me esforcei, deu bastante trabalho. E para quem quer ver a diferença entre o Best 11 e o Better 11, que são os concorrentes aqui da Nuasset e de tantos outros ETFs, eu vou te recomendar esse vídeo aqui. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.